Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como fazer o processo, um pedido no processo SEI, tá ok? Usando o usuário externo do SEI da UFMT, tá ok? Lembrando que todas as universidades do Brasil possuem o sistema SEI, algumas têm o sistema SWAP, e esse vídeo vai servir para, talvez sirva para vocês, caso sua universidade tenha um SEI aí, tá ok? Então aqui esse é o portal da universidade, o UFMT. Aí se você quiser fazer o cadastro do SEI na UFMT, você vai aqui em serviços, SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Aí aqui tem os tipos de acesso, tá? Esse acesso aqui é servidor gerado internamente, tá? Você não consegue fazer, você clica aqui, você consegue a janela de acesso, mas a senha, quem estabelece esse acesso é interno, tá ok? Esse aqui é o usuário externo, ou seja, estudantes e ex-estudantes podem fazer, porque o estudante ou ex-estudante pode fazer. Caso você tenha um problema no seu acesso ser estudante, aí você pode usar o usuário externo, tá ok? Então é interessante o estudante ter dois acessos SEI, porque como aluno ele tem um acesso SEI, também é gerado internamente, se eu não me engano, pelo curso. Quando ele entra no curso, o curso gera um acesso para ele no SEI, tá ok? Essas duas opções aqui. Então eu não vou fazer o cadastro, mas a hora que você entra aqui é simples, vai pedir para você aqui embaixo, ó, clique para cadastrar, vai pedir algumas informações, alguns documentos, ok? Caso você tenha esquecido a senha aqui embaixo, aqui, ó, esqueci minha senha, tem como você recuperar. Enfim, até aqui é isso, tá? Deixa eu ver aqui. Então aqui é a janela de acesso SEI, servidor, técnico, beleza. Esses aqui são os tipos de acesso, então. E aqui eu já estou dentro do sistema como usuário externo, tá ok? Aqui é peticionamento, processo novo. O que é interessante de vocês saberem, gente, tem que entender a janela, tá ok? Aqui aparece uma lista finita, uma lista, né, que acaba. Então não tem muitas opções. Pode ser que você não encontre a opção que você deseja. Aí você deve procurar o processo que mais se adeque à sua necessidade. E aí no texto que vai ser elaborado, você deve ser bem específico. Porque o que vai ser levado em consideração para os encaminhamentos é o texto, é o que você diz. Então tem que sentar, tem que organizar a fala, né, o texto, para que você possa fazer um bom processo. Eu vou colocar aqui diploma, tá bom? Aí vai aparecer uma série de opções: diploma graduação, diploma de graduação do Araguaia, que é um campo da UFMT, só que fica lá no Araguaia, declaração de andamento de diploma de graduação, e assim vai. Aí vamos aqui, stricto sensu, diploma registro. Olha só, presta atenção nesses dois processos aqui. Esse aqui é o pedido de diploma e esse aqui é o pedido de urgência. Muita gente erra nesses dois processos aqui, porque ele pega e fala assim: não, eu preciso de urgência no diploma, aí eu vou pegar logo o processo de urgência. Isso aqui, gente, prejudica muita gente. Por quê? O que é a urgência? A urgência é um processo que tira o seu processo da fila. Quando você pede diploma, esse pedido aqui, ele entra numa fila, porque não é só você que está pedindo. E o pedido de urgência vai tirar o seu processo da fila por uma necessidade que possa causar um prejuízo para você. Passei num concurso público, por exemplo, tá? Tem uma viagem marcada, vou viajar, preciso levar o documento. Sempre considerando, gente, que a urgência ela é sempre documental. Ou seja, não é eu vou lá, peço urgência, faço um texto e resolvo o problema. Não, você vai, faz o seu texto, mas você precisa apresentar a documentação. Se passou num concurso público, a lista de chamados, o edital, se vai viajar, passagem comprada,
reserva de hotel, todas essas coisas, tá bom? Então vamos aqui nesse processo aqui de diploma. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, gente, é que para vocês entenderem o sistema SEI. Ele tem basicamente duas etapas, tá ok? Essa aqui é a primeira etapa, é uma janela onde você precisa colocar algumas informações. Aqui tem um botão peticionar, esse botão é onde você vai peticionar. E outra coisa, fazer o processo SEI no computador é diferente de fazer o processo SEI no celular. No celular vai passar muita raiva, porque as janelas, dependendo do botão que você apertar, você está lá no final do processo. Você vai clicar no botão, vai sumir tudo. E já no computador é diferente, é melhor. Então, eu não sei, eu não consegui fazer no celular, por exemplo. Eu acho muito ruim. E aí você tem que ter essa percepção. Prefiro fazer em computador, vai no... dentro da UFMT, por exemplo, tem os computadores, nas bibliotecas. Enfim, se você tem um cadastro na biblioteca, você consegue acessar os computadores lá. E aí você resolve a sua situação. Aí vamos aqui. Ó, especificação. Você vai fazer vai dar um nome para o seu processo. Pedido, diploma, recursos hídricos, ok? Aí, vocês vão perceber que no processo ele já faz a identificação automática do usuário, tá bom? Aí aqui, ó, esse formulário é o formulário onde você vai pôr o seu texto. Nessas janelas aqui você não consegue colocar texto grande, é um texto pequeno aqui nesse formulário, mas esse formulário é a segunda etapa, é só depois que eu vou clicar nele, tá ok? Aqui é o documento principal, então isso aqui é depois, primeiro aqui. Porque essa primeira janela é onde eu coloco os documentos. Olha só, acesso restrito. Todo processo que tem documento pessoal vai ser acesso restrito, informação pessoal. Se for processo judicial, tiver como, aqui ó, nem tem como mudar. Pode pôr restrito, tá ok? Aqui ó, documentos, aqui é onde você vai colocar os documentos, ok? Vou procurar aqui um documento. Vamos aqui em download. Documentos, área de trabalho, deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui esse boleto aqui para ver se alguém se sensibiliza e paga meu boleto. Tô brincando. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vou pegar esse documento aqui. Word, ok? Aí vou aqui em abrir, tá? Ele abriu o documento que aparece aqui, né? Aí aqui, gente, você vai colocar algumas informações. Tipo de documento, você vai verificar que é limitado, ó. Aqui a quantidade de itens, você vai... documento, tá? Ou se for um formulário que você preencheu, formulário. Se é um histórico, histórico. Mas, por exemplo, se é qualquer papel, documento, tá bom? Aí se for específico histórico, se for histórico, você coloca. Se for algo que você preencheu, formulário. Isso aqui, comprovante de defesa é ata, comprovante de submissão de trabalho, tá bom? No geral, aqui, documento. Aí você vai aqui, ó. Você pode mudar, né? Então, aqui o tipo de documento, você vai colocar o nome do documento, por exemplo. RG. Que é o nome do documento. Poderia colocar aqui carta, uma declaração. Declaração, tá bom? Enfim, como eu falei aqui já está preenchido. Aí aqui ó, formato, nato, digital ou digitalizado. Pode colocar sempre digitalizado e sempre cópia simples, tá ok? Aí você vai aqui ó, adicionar o documento. Você vai verificar, olha só, isso aqui foi bom ter acontecido. Que ele tem uma restrição, ele não aceita qualquer documento. Porque aqui ele está em ODT. Então eu vou pegar, eu vou salvar esse documento. Deixa eu só ver aqui o negócio. Tá, vou salvar em PDF. Salvar em PDF aqui, ó.
exportar como PDF. Exportar, área de trabalho, exportar. Ok? Deixa eu ver. Vou exportar esse documento também. Exportar como PDF. Exportar. Agora, vou pegar essa pasta aqui. Vou colocar... Deixa eu ver aqui. Vou abrir uma pasta aqui. Certo? Pasta teste. Ok. Então estamos aqui, certo? Eu vou mudar o documento. Deu problema lá, vocês viram, né? Então, colocar esse aqui, abrir. E adicionar. Cada documento adicionado ele tem que aparecer aqui embaixo, tá bom? Se você adicionar o documento errado, tem como você tirar ele nesse X aqui. Clica nesse X e o documento ele será tirado desse, ó. Bom, vou lá pegar de novo. E sempre depois que colocou o documento ali, digitalizado, cópia simples, adicionar. Ele está pedindo o tipo de documento, né? Documento, vou colocar aqui texto, OBS, tá bom? Vamos lá, adicionar. Então adicionei o documento. Agora eu vou fazer um teste, eu vou tentar adicionar uma pasta. Tá ok? Olha só, essa pasta aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Ó, viram que não aceitou pasta. Então ele não aceita a pasta. Deixa eu ver aqui. Se dar alguma documento original. Parece que não tem a opção de colocar pasta. Certo? Pensei que tinha a opção de colocar pasta. Então eu vou adicionar aqui outro documento. Notas. O e-mail que eu recebi. Aí vamos de novo, vamos sempre preencher aqui, ó. Notas associado. Digitalizado, cópia simples, adicionar. Uma vez que eu adicionei todos os documentos, aí que eu vou aqui no formulário principal, gente. Tá bom? Cadê o formulário principal? Ó, passou o link, você vê que ele muda. Ele muda, né? Então vamos lá. Aí, o que você tem que entender nesse formulário? Todo formulário, ele é editável, então você pode apagar tudo, ó. Apaga. Só que não apaga antes de digitar, tá falando aqui, ó, nome completo. Então digita seu nome. Vamos pegar, vamos colocar aqui. José Alves, um exemplo, né? Aí apaga. Tá bom? RGA. Se você, esse aqui é o número de matrícula do aluno, a identificação do aluno. Se você não tiver, não precisa colocar nada, tá ok? CPF, você coloca, aí é com você, tá bom? Telefone é importante colocar, telefone fixo quase ninguém tem, então não precisa se preocupar. Celular e e-mail, tá bom? Uma coisa que o pessoal erra muito aqui, tá vendo? Acho que até a forma como está colocado aqui, a gente até passa despercebido. Mas aqui é para você colocar o nome do curso, ó. Recursos hídricos ou
colocar aqui biologia. Então, vou colocar aqui, né? Deixa eu ver. Pós-graduação. Recursos hídricos. Aqui você coloca se é mestrado ou doutorado. Mestrado acadêmico, mestrado profissional ou doutorado, tá bom? Vai marcar um xizinho. E aqui, gente, que eu chamo a atenção de vocês. Esse texto aqui, ele também é editável, tá bom? Aí o que tem que ser feito? Preenche aqui, ó, X. Aí você vai colocar aqui de novo o nome do curso, em recursos hídricos. Tira isso aqui. Pelo PPG, em recursos hídricos. Não tenha preguiça de preencher o formulário, tá bom? Sei que é repetido, mas é bom que aí pelo menos vão estar todas as informações lá. Após a aprovação na defesa da dissertação, dissertação é o mestrado e tese é doutorado, tá bom? E cumprimento de todas as exigências. Solicita a emissão do registro tal de mestrado em recursos hídricos, Vocês viram que aqui no texto não tem o seu nome, tá? Então, se você não colocar aqui, você vai esquecer de colocar neste local aqui. Por isso que pode ser interessante você fazer o seu texto aí. Você vai aqui embaixo. Eu, fulano de tal, terminei o curso de mestrado ou doutorado em recursos hídricos, tá bom? Solicito a emissão de meu diploma, tá bom? Uma coisa interessante, agora vamos falar aqui, vamos abrir outra janela aqui, deixa eu ver aqui. Então, o que nós fizemos até agora? Nós precisamos entender o sistema e respeitar as etapas. Em primeiro lugar, nós preenchemos aqueles quadrinhos, introduzimos os documentos e só depois preenchemos o formulário. Então tem etapas e tem que ser respeitadas, tá? Vocês têm que reunir os documentos numa pasta ou no pendrive para acelerar o processo e para você não ser pego de surpresa. Ah, faltou isso, faltou aquilo, então já faz. Senta, anota os documentos que vai precisar, faz o texto, faça um rascunho do pedido para que você não esqueça aquilo que você precisa colocar lá. Não use abreviações, se a gente coloca lá PPG com. Só que aí tem 2 cursos que tem essa abreviação. E aí, em primeiro lugar, você coloca o nome por extenso e depois a abreviação. Exemplo aqui, ó. Pegar aqui, olha só, PPG, recursos hídricos, aí você coloca a abreviação, PPG, RH. Por quê? Porque a abreviação, dependendo da situação, ela pode atrapalhar a situação. Porque aí ela pode ser uma abreviação que remete a 2 cursos diferentes e aí a gente fica sem saber para qual curso mandar. Então, priorizem colocar por extenso o nome do curso. Tá ok? E aí a abreviação só se dê depois que
depois de ter colocado o nome por extenso. Fazer a destinação do processo, tá bom? Que é isso? Vamos aqui. A destinação do processo é isso aqui, gente, ó, tá? Você vai colocar pós-graduação e o nome da pós. Mas você pode fazer aqui também, ó, ao PPG em recursos hídricos, tá bom? Vou colocar aqui uma observação, teste, para que a pessoa entenda que é um teste, caso ela receba lá. Certo? Então aqui é a destinação, mas se você pode fazer isso aqui, ó. Aí tá vendo aqui, ó, tem as formatações, os formatos. Coloca o negrito, tá bom? Ao PPG. Você pode colocar o assunto também, ó. Pedido de diploma, mestrado, tá bom? E aí, uma vez que você fez isso, você pode apagar aqui, se você quiser, tá bom? Só para você entender que essa janelinha, entender que é tudo editável. Ah, se você achou que você não tem o RGA, não gostou disso aqui, tá feio, tira. Deixa ele limpinho, porque aí você só coloca as informações que realmente são relevantes, certo? Aí, aqui, terminou de preencher. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Então aí, né, ó, posso indicar o assunto, igual nós fizemos lá, fazer a destinação do processo, não pode esquecer isso, porque não adianta você fazer o pedido e não indicar para onde que vai ser enviado. O que acontece? Às vezes você pensa assim, vou fazer o processo e o processo vai cair lá no curso, o processo não cai no seu curso. Ele tem um caminho a ser percorrido e esse caminho não é o seu curso. Primeiro ele vai para outro lugar, depois que vai para o seu curso. E as pessoas que vão mandar o processo para o seu curso, elas têm que saber essa destinação. Então você tem que ser específico nessa hora, colocar o nome do seu curso lá. Se é graduação, se é pós-graduação estrito sensu, se é mestrado, se é doutorado, se é uma pós-graduação lato sensu, qual que é o nome da faculdade, qual que é o nome do curso, tem que ser bem específico. Indicar o assunto, ou seja, o que você... Qual que é o assunto? É um pedido de diploma? Tá bom? É uma matrícula? É um registro? Tá bom? Fazer um texto personalizado, você vai colocar a sua necessidade, tá ok? Ah, solicito diploma. Beleza, tem solicitação que é bem simples, mas tem solicitação que você precisa, vamos supor, você vai pedir uma declaração. É um texto personalizado, porque cada um precisa da declaração por um motivo. Uma para apresentar no trabalho, outra para apresentar no outro curso de faculdade. Então, tá? Aí nesse texto, você vai responder a sua necessidade. Ah, eu preciso de uma declaração. Você vai responder as suas especificidades. Eu preciso da declaração para entregar no curso de doutorado que eu vou fazer. Vamos supor se a declaração que você está pedindo é urgente. Preciso de documento para apresentar no meu doutorado. Solicito a emissão urgente para apresentar até a data tal. Sempre que você tiver urgência, não pede para o último dia. Pede para uns dias antes. Por quê? Porque pode ser que não saia pode ser que no dia que você precisa ocorra algum imprevisto e ele não saia naquele dia. Então você tem que pedir antes para você poder fazer o acompanhamento também, ok? Aí nessas especificidades você vai colocar a urgência, porquê da urgência, vai apresentar os documentos, vai apresentar os prazos. Eu já vi casos de diplomas urgentes, documentos urgentes ser pedido sair num dia, 2 dias, mas por quê? A pessoa foi específica, a pessoa acompanhou todas as pessoas, as autoridades
responsáveis por assinar o documento estavam na instituição. Então todas as coisas cooperaram para que isso pudesse ser feito. Mas o principal é que o aluno seja específico, que ele aponte essas suas especificidades. Tá ok? Então é interessante sentar, fazer o seu texto, colocar todas as informações, seu pedido, sua necessidade. Tá ok? Nós já salvamos ali o... Deixa eu ver aqui. Ah não, aqui ó, vamos salvar. Salvou. Tem que clicar aqui, salvou, tá ok? Uma vez que você salvou, aí você pode fechar isso aqui. Aí nós voltamos aqui nessa janela principal. E agora sim, você vai em peticionar, tá ok? Peticionou, ele vai pedir aqui a sua senha. Aí você vai digitar a sua senha e o seu processo ele vai para um protocolo virtual, onde as pessoas, baseado nas suas informações, nas informações que você deu, elas vão encaminhar o seu processo. Tá ok? Assinar. Cidadão. Assinar. Gerou o processo, tá bom, gente? Aí, a hora que você, ao clicar na lupinha aqui, vai aparecer esse recibo. Deixa eu ver aqui. Vamos só ver aqui como faz para consultar o processo. Informações eletrônicas. Deixa eu ver aqui. Recibos. Peticionamento. Como aqui informações eletrônicas. Ó. Vou aqui em recibos. Controle de acessos externos. Olha só, que interessante. Como consultar o processo depois de pronto, tá ok? Então você vai aqui, ó, controle de acessos externos. Aí vai aparecer aqui o número do processo. Você percebe que é um link, mudou, porque aqui, ó, aqui não é link, ó. Aqui você só consegue ver o recibo, tá ok? Aí eu vou aqui em controle de acesso externos. E aqui eu clico no processo que eu gerei. Vamos pegar aqui o processo que eu gerei hoje. Aí aqui ele vai mostrar a data do processo, os documentos que foram colocados, tá ok? E vai colocar aqui para onde que vai esse processo, o dia que foi, tá? Assim você consegue acompanhar o processo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, foi longo, espero que ajude você. Caso esse vídeo te ajude, se inscreva aí e dê um apoio ao canal, dê um like. Até o próximo vídeo.